Meu Deus do céu, o cara é uma enciclopédia viva. Quem dera, quem dera. Incrível. Bom, Meu, vamos lá, meu meu amigo. sonho é não Continuando. esquecer das coisas, cara, porque é tanta coisa na cabeça que às vezes a gente esquece. Não, cara, mas tem que compartilhar mais isso, cara, porque é muito conhecimento bom, bicho. É muito conhecimento bom. Muita É, e coisa assim, boa. aqui a gente não tem o recurso dos slides, né? Então Sim. fica um pouco menos, fica um pouco mais difícil de você ser didático e tal, mas a gente vai tentando aqui o melhor possível. Não, e o que eu acho mais legal, sabe o que é, Henrique? Na verdade, assim, porque assim, uma coisa que eu sempre aprendi ao longo da minha carreira, assim, né, é sempre se basear em argumentos científicos. Só que durante o caminho, a gente na época da faculdade, a gente é muito a gente é muito ingênuo, né? Aí, ó, meu nerd preferido. Oi, ai, gente, meu Deus do céu, coisa linda. Então, aí o que acontece? Na época da faculdade, a gente é muito ingênuo, então a gente vê qualquer estudo, a gente acredita que aquilo é verdade, O né? senso E aí crítico é depois, pequeno. exatamente, o senso crítico é pequeno. E aí depois a gente vai vendo que realmente existe estudos e estudos. Uma das coisas que eu mais acho legal assim do que você publica, da sua linha de raciocínio, é que você é muito criterioso com os estudos. Então isso é É, muito legal, isso é muito bacana, isso dá uma credibilidade muito bacana. eu procuro, viu, Ivan? Porque assim, eu aprendi nesses últimos 3, 4 anos da minha vida, eu aprendi a ser mais cético, entendeu? Eu aprendi a criticar, não ser cínico, porque uma coisa é você ser cínico. Ah, eu não acredito e pronto. Não. Mas você ser mais cético, você ser mais questionador, você demandar mais fatos e mais argumentos. E não simplesmente você abrir a boca e receber uma informação. Né? Como diz a música do Raul Seixas, sentado no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A maioria das pessoas, infelizmente, está assim. Né? Sim, Esse post que eu fiz hoje, exatamente sobre as lacunas que nós temos no processo de formação do nutricionista, que é o meu caso, e dos profissionais da área de saúde de uma maneira geral, eu coloquei 3 pontos, 3 lacunas que eu considero lacunas científicas nesse processo de formação. São outras, existem outras lacunas, claro, né? Existem lacunas na área de desenvolvimento pessoal, existem lacunas na área de desenvolvimento profissional, de marketing, tudo isso existe na formação do nutricionista, por exemplo. Mas do ponto de vista científico, a gente tem 3 lacunas que são importantes, que vem ao caso a gente citar aqui. A primeira é a evolução. certo. O nutricionista ele não sabe sobre teoria da evolução. Então, quando você não interpreta, não analisa as coisas de forma evolutiva, tem um problema muito sério, que é você achar que nós já nascemos prontos do jeito que nós estamos. A gente acha que esse corpo, essa máquina, ela simplesmente existe. Na realidade, eu e você e todo o pessoal que está nos escutando, nós somos um produto de milhares de anos de evolução. Milhares de O anos. nosso material genético ele foi esculpido, ele foi talhado pelo ambiente nos pressionando. Então hoje eu sou o reflexo do ambiente do passado. Então, e a evolução ela acontece passo por passo, pedaço por pedaço. Então, eu não posso querer que o ambiente que está ao meu redor hoje, que mudou drasticamente nos últimos 50 anos, faça bem para mim, como fazia o ambiente que era imutável há 10 mil anos, 12 mil anos atrás. Né? Então, Massa, quando a cara. pessoa não tem Muito essa legal. noção, quando ela não tem essa noção de teoria da evolução, ela acha que o que eu faço hoje, uma fórmula infantil, por exemplo, que teoricamente substituiria o leite materno, ela acha que tanto faz. Como se aquele leite materno fosse algo que a minha glândula, que a glândula mamária da mulher produzisse. Mas não, aquilo ali tem o teste de milhares de anos. Qual é o carro que você prefere comprar? O carro que acabou de ser lançado ou o modelo novo daquela empresa que acabou de sair ou o modelo daquela empresa que já tem 150 anos e que é considerado o carro seguro? Você está entendendo?
Então é a Sim. mesma coisa. Evolução é isso. Então esse é o primeiro ponto que falta na formação do nutricionista. Na formação do nutricionista falta o conhecimento de história. História aplicada à nutrição. Eu tive um professor na minha adolescência que ele dizia que história não são fatos, não são datas. História são as interações políticas, econômicas, sociais e culturais de uma época. Ora, nós começamos a nossa live falando de história. Como História. é que eu posso criticar algo hoje se eu não conheço de onde vem? Tá entendendo? Eu tive, por exemplo, contato hoje com uma imagem de um livro de 1917, dizendo como é que era o tratamento contra a diabetes. E o livro dizia, não deve comer açúcar, batata, batata doce, chocolate, bombom e essas coisas todas. Pode comer. E 1917. 17, pode comer Nossa. carne, pode comer ovo, pode... Tá entendendo? Então, e hoje a gente quer tratar diabetes dando 60% de carboidrato, dando aveia, dando trigo para a pessoa. Tá entendendo? Então, quando você não conhece o contexto histórico, não entende a interação política, a interação econômica, você acaba fazendo besteira no presente. E esse é o segundo ponto. Evolução e história. E o terceiro ponto é metodologia científica. Nenhuma faculdade foca em metodologia científica. Talvez a Cara, você falou faculdade de agora três pontos filosofia. que não é da nutrição. Não, Educação física também. é da formação do profissional de saúde. A gente não sabe sobre metodologia científica. O que é um estudo epidemiológico? O que é um ensaio clínico randomizado? O que é um estudo prospectivo? O que é um estudo retrospectivo? Qual é o valor ideal de P? O que é relevância estatística? O que é risco absoluto? O que é risco relativo? Ninguém Cara, sabe nada disso. nada. E eu vou te Nada. falar uma coisa, Henrique. Eu fiz 4 anos de faculdade. 4 anos de faculdade. Dos 4 anos de faculdade, eu aprendi mesmo, que eu aplico, que eu uso até hoje, foram 2 anos. Foram 2 anos que eu aprendi mesmo coisas que eu uso hoje na prescrição do treinamento. As coisas que eu uso hoje, 80% das coisas que eu uso hoje com os meus alunos, que é periodização, controle de carga, teste físico, eu aprendi nos cursos depois da faculdade. Que eu fui pesquisando, lendo, estudando. Exato. É impressionante, cara. Porque também eu acredito muito hoje que o ensino é business, virou um negócio, né, Sim, cara? sim, sim, E um sim. negócio Sim, bilionário, que é muito mais interessante os números do que propriamente a qualidade do ensino. sim, Porém, existem professores muito bons, e uma das sim. coisas que eu fiz é que eu colava nos professores e Exatamente. pedia muito conteúdo. E isso Exatamente. fez uma Cara, diferença. você falou uma coisa muito certa agora. O ensino, infelizmente, ele é business e ele demora para ser atualizado. Eu vou dar um exemplo bem claro na minha área, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos conversando. Essa história toda da demonização da gordura, que gerava o aumento do colesterol e essa coisa toda, gerou um fator político muito forte. Aí já estamos entrando na história. Em 1977, houve a primeira reunião para elaborar as diretrizes nutricionais nos Estados Unidos. Essa reunião aconteceu em Washington, foi presidida por um senador chamado senador McGovern, e esse Sim. cara, nessa reunião, ele era uma reunião com jornalistas e políticos, não tinha nutricionista, e esses nutricionistas e cientistas eram entrevistados. Mas quem tomou a decisão do que deveria ser de diretriz foram jornalistas e políticos. O redator das diretrizes era um jornalista com tendências vegetarianas, para você ter uma ideia. Certo? Nossa. Então, tem uma passagem muito interessante que está registrada nos autos dessa reunião, que é um cientista especificamente dizendo: nós ainda não temos base para reduzir a gordura saturada na alimentação. A gente ainda não tem ciência para suportar isso. E o senador, o chairman da reunião, diz de volta: vocês, cientistas, não têm provas, mas nós não temos tempo. Nós, políticos, só precisamos aprovar. Então, quer dizer, uma decisão plenamente política tirou as gorduras da alimentação. E se eu tiro gordura da alimentação, eu tenho que aumentar alguma coisa. Não dá para aumentar a proteína, porque proteína vem junto com gordura. Então, eu acabo tirando a proteína também. Eu tenho que aumentar o carboidrato. E olha como é interessante quando a gente não conhece a história.
eu aumentei o carboidrato e do fato de eu ter aumentado o carboidrato, eu gerei uma necessidade na indústria. Porque até então, tudo tinha gordura. Mas se a minha diretriz do país todo, publicada em 1980, diz que tenho que ter de 45% a 65% de carboidrato nos alimentos, eu que sou da indústria vou dizer, putz, e agora? Aí eu chego para o governo e digo, meu querido, é o seguinte, você baixou essas diretrizes, eu não tenho condições de fazer isso. Você tem que me ajudar. Faça um subsídiozinho aí para eu poder conseguir fabricar os meus produtos sem gordura. Claro, o governo está com a intenção de ajudar. Né? Claro, eu vou te dar um subsídio. Então eu dou um subsídio para os produtores de milho, para os produtores de soja, para os produtores de arroz, para os produtores de trigo. E na medida que eu dou um subsídio, eu crio um monstro. Porque no ano que vem eu quero de novo. E no ano que vem eu quero de novo. E no ano que vem eu quero de novo. E agora eu sou uma super companhia, como a Monsanto, por exemplo, que manda num país. E aí, na hora que eu penso, opa, mas já tem muita evidência mostrando que gordura saturada não causa doença no coração. Aí a Monsanto vem e diz, peraí, meu amigo, não é assim não, calma aí. Você não vai mexer aqui não, porque aqui está meu sustento, está minha grana. E Entendeu? por aí Então vai, você tem um Henrique. fator político muito grande. Tá entendendo? Aí tem tudo isso que eu estou falando para vocês é história. Agora, quando é que você vai entender isso? Para você poder tomar uma decisão clínica hoje. Você chega na frente do paciente, a decisão clínica que você vai tomar, a dieta que você vai passar, sei lá, a adequação de nutrientes que você vai fazer, é a mesma coisa de você, leigo, vendo um quadro do Picasso. Foi assim que eu concluí o meu post hoje. Você olha para aquele quadro, você pode até tentar dizer o que tem ali. Mas acertar é outra história. Você teria que ter conhecido o Picasso, ter que ter uma ideia do que como ele pensava e essa coisa toda. Tá entendendo? História. História. Então, essa é uma questão, cara, muito séria hoje, que acaba fazendo com que a gente fique preso dentro da caixa. E a gente fica aquele peixinho no aquário, entendeu? Que não sabe que está dentro do aquário. Porque o problema é esse. Né? Quando quem assistiu o filme Matrix, vê que o grande problema é você não saber que está dentro da Matrix. Uma vez que você sai do aquário, que você vislumbra mais coisas, você tem duas opções. Você pode se encantar com aquilo ali e tentar alertar as outras pessoas que estão dentro do aquário, ou você pode querer voltar para o aquário. Eu não sei se você conhece a alegoria. Eu não sei se você conhece a alegoria da caverna do Platão. É muito conhecida. Está no livro A República do Platão. A alegoria é o seguinte: imagina que você tem uma tribo toda que vive dentro de uma caverna. E essa caverna é escura. E essa caverna escura, ela só é iluminada por uma fogueira, que eles acendem todos os dias. E tudo que eles veem é escuridão e as próprias sombras deles nas paredes. E aí tem um dia que o indivíduo dessa caverna, ele sai de dentro da caverna. E quando ele sai de dentro da caverna, você imagina. Quem vivia na escuridão e vendo só sombra, ele vê o mundo. Como é que ele volta? Ele volta alucinado. Alucinado. Caramba, como é que existe tudo isso? E eu estava vivendo naquela escuridão. E ele volta para avisar para os amigos. Gente, tem muito mais coisa do que essa sombra. Tem muito mais coisa do que isso que a gente está vendo. Vamos sair. E o que é que os amigos vão dizer? Será que eles vão dizer, certo, vamos nessa? Tá louco. Meu amigo, você é pirado. Você tá ficando doido? Tá ficando nada louco. disso. Tá ficando louco. Você não tem nada a ver. Essa história aí que você tá contando é mentira. Tá entendendo? Então, é assim que a banda toca, infelizmente. Teve uma pergunta aqui da Gláucia, né? Então, gordura saturada é boa. Gláucia, vamos entender o seguinte. Primeira coisa que eu quero que fique claro nessa live é que gordura não é ruim. Ok? Gordura não é ruim. Tá? Ou seja, Henrique, para a saúde do coração, que é o tema aqui hoje, né? E quebrando os mitos do colesterol, que a saúde do coração está muito relacionada, assim, a gente correlaciona muito com o colesterol alto, essas coisas todas, né? Para a saúde do coração, a gordura saturada não é ruim. Não é ruim. Aí a gente tem que entender o seguinte, Ivan. São 3 tipos de gordura que a gente tem, né?
Vamos analisar isso aqui rapidinho. A gente tem tempo agora, nós temos mais 1 hora, né? Então vamos falar. Gordura saturada, gordura monoinsaturada e a gordura poliinsaturada. Tá? Vamos entender isso bem direitinho? Imagina que você tem uma mesa de banquete, uma mesa bem larga, tá? Onde você tem cadeiras em todos os lados, tá certo? Vamos imaginar uma mesa de banquete bem grande, com 15 cadeiras de um lado, 15 cadeiras do outro, certo? Isso é uma gordura saturada, tá? Todas as cadeiras ocupadas, todos os convidados nas suas cadeiras. Agora, o que é uma gordura monoinsaturada? Pensa na mesma mesa, só que ao invés de eu ter as 15, está faltando 2 pessoas. Então eu tenho cadeiras, mas eu tenho 2 cadeiras vazias. Essas 2 cadeiras vazias, uma de frente para a outra, são 2 convidados que estão faltando. Então essa gordura ela não tem saturação completa na sua estrutura. Não está saturada de convidados. Logo, ela é uma gordura monoinsaturada. Certo? Para o pessoal que entende um pouquinho, cada convidado desse, cada par de convidado desse é um par de hidrogênios. E a mesa são átomos de carbono. Tá? Para o pessoal da química. Muito bem. Se eu tiver mais de 2 pares, mais de um par de convidados faltando, tem um par de convidados faltando aqui, um par de convidados faltando aqui, um par de convidados faltando aqui, eu tenho uma gordura poliinsaturada. Ok? Aqui vai a informação mais importante de todas. Não existe na natureza, atenção para essa ressalva, não existe na natureza um alimento que tenha só um desses tipos de gordura. Sempre que você for comer, quer seja o bacon, quer seja uma azeitona, quer seja um peixe, quer seja um copo de leite, você vai estar ingerindo gordura saturada, gordura monoinsaturada e poliinsaturada, sempre. Tá? Não tem jeito de você ingerir só um tipo de gordura em alimentos naturais, não processados, não refinados. Tá todo mundo entendido isso? Beleza. Agora vamos lá. Se eu tenho sempre gordura saturada, gordura poliinsaturada e gordura monoinsaturada, significa então que eu nunca vou conseguir comer só gordura saturada. Então dizer que gordura saturada faz mal é algo que não faz sentido, porque eu sempre ingiro as 3 juntas. Certo? Em alimentos naturais. Onde é que eu vou encontrar só gordura de um tipo? Quando eu faço um refinamento de um alimento. Então, Ou quando seja, eu pego... industrialização. Quando eu faço industrialização. Então, quando eu pego, por exemplo, a semente da soja, a semente do milho, a semente do algodão, e faço uma extração de óleo, aquela extração que eu estou fazendo vai priorizar os ácidos graxos poliinsaturados. Aqueles com vários convidados faltando. Então eu tenho aí um alimento processado com muita gordura poliinsaturada. Certo? Quando eu faço a extração, por exemplo, da banha do porco, não estou comendo bacon, eu estou extraindo a banha do porco. Eu vou ter um pouco mais de gordura saturada, aquela mesa com todo mundo ocupando os lugares. Quando eu faço a extração do azeite da oliva, eu vou ter gordura monoinsaturada, aquela só com um par de convidados faltando. Tá? Mas todos esses últimos alimentos que eu citei são alimentos o quê? Processados. Eles foram processados, foi retirado deles da sua matriz natural. Quando eu como um pedaço de carne, um pedaço de picanha com um pedaço daquela gordura, eu estou comendo os 3 tipos de gordura. Então, respondendo a pergunta que esqueci o nome dela fez, desculpa. A Gláucia. A Gláucia. Você não deve ter medo da gordura natural dos alimentos. Ok? Você não deve ter medo da gordura natural dos alimentos. Tá? E a gordura natural dos alimentos, ela está na proporção ideal para a gente comer. Aqui é que está o grande lance. Você não vai encontrar na natureza um alimento cuja proporção de gorduras não é a ideal. Ivan, se eu pegar um pouquinho da sua gordura,
levar para o laboratório e fizer uma análise de quais os tipos de gordura que existe na sua gordura, eu vou ter a maior parte monoinsaturada e saturada e bem pouquinho poliinsaturada. Certo? Normalmente eu tenho de 49 a 50% de monoinsaturada, 49 a 50% de saturada e entre 0 e 2% de poliinsaturada. Então agora eu vou fazer a pergunta de ouro. Se eu tenho muita gordura saturada na minha gordura, se eu tenho muita gordura monoinsaturada na minha gordura e pouca poliinsaturada, como é que deve ser a proporção dessas gorduras na minha comida? Cri, cri, cri. Fica fácil de entender. Eu tenho muita saturada e muita mono. Então, na minha alimentação, eu tenho que ter muita saturada e muita mono. E pouco o quê? Poliinsaturada. E aí, como o Felipe já colocou aí, poliinsaturada são os óleos vegetais. Então, o que é que está acontecendo hoje? Que é aqui onde eu quero chegar para falar da doença do coração. Os óleos vegetais aumentaram de consumo, principalmente o óleo de soja, que é o óleo mais consumido do planeta, aumentaram de consumo em mais de 1000% nos últimos 30 anos. 1000%. Então, o que é que acontece? Esses óleos vegetais que aumentaram a quantidade são aqueles óleos que você deveria ingerir em pequeniníssima quantidade. Certo? Pequeniníssima quantidade. Estão sendo ingeridos em alta quantidade. Alguém falou aí, com exceção do óleo de coco. Érica. Érica, tanto o óleo de coco quanto o azeite de oliva, eles são alimentos processados. Não dá para a gente ignorar isso, porque você não encontra pé de óleo de coco nem pé de azeite de oliva na natureza. Tá? Sim. No entanto, eles não são encaixados como óleos vegetais, porque o óleo de coco ele não é extraído, o óleo de coco e o azeite de oliva não são extraídos como óleo de soja e de milho. O óleo de soja e de milho sofre um processo de extração química, onde eu tenho que usar diversas substâncias para extrair e eu tenho que usar também substâncias para fazer alvejamento, para tirar odor e uma série de outras coisas. No caso do óleo Sim. de coco e do azeite de oliva, eu faço uma prensagem a frio. Por isso é que existe o óleo de coco extra virgem, o azeite de oliva extra virgem. Então eles são muito mais adequados. Mas eles não deixam de ser alimentos processados e por conta disso, a concentração de gordura dele é um pouco mais diferente, é um pouco diferenciada em relação à fruta em si. Tá? A gente não pode perder esse ponto também. Tá? Isso, Priscila, dá para fazer em casa tanto o óleo de coco quanto o azeite de oliva. Não sei se é muito fácil, mas que teoricamente dá para fazer em casa, dá. Tá? Mas então, concluindo aquilo que eu estava falando. Então, o óleo vegetal, mais uma vez repetindo para quem entrou agora, óleo vegetal, soja, canola, milho, girassol e algodão, que são os mais vendidos aqui no país. Tá? Mas Sim. também entram aqui o óleo de amendoim, e o óleo de linhaça, tá? Que não são muito vendidos aqui. Tá? Muito bem. Esses óleos, eles são feito uma extração química e eles são ricos em ácidos graxos poliinsaturados. E o consumo deles aumentou demais. Aumentou porque, como demonizaram a gordura saturada, tinham que colocar alguma gordura no lugar e colocaram esses óleos. Certo? E aí o que aconteceu? Exatamente, Érica, o óleo de coco é rico em gordura saturada. 92% do óleo de coco é gordura saturada. Por isso que ele fica sólido quando você está na temperatura até 25, 27 graus, ele está sólido. Eu uso a banha, Gláucia. Eu A uso a Glaucia banha está de perguntando, é a bom usar banha. a banha? Os 3 melhores coisas para você usar para cozinhar são banha, manteiga, tá? Pode usar o sebo de boi também, mas esse é mais raro de encontrar aqui, a não ser que você tenha acesso. E pode usar o óleo de coco. Eu gosto muito da manteiga, em segundo lugar a banha e em terceiro lugar o óleo de coco. Tá? Eu não gosto muito do óleo de coco, mas aí é uma questão particular porque eu não gosto muito do sabor que ele deixa. Eu acho que ele altera um pouco o sabor. Tá? Você Mas pode em usar termos de também saúde, em termos de não tem, saúde, não é está show de prejudicial. bola. E você pode também usar o azeite de oliva. Se você não for aumentar demais a temperatura, você pode usar. Eu prefiro usar o azeite de oliva com a frio, quando eu vou botar numa salada, alguma coisa do tipo, fazer algum molho. Tá? Então, para concluir essa história, então, da manteiga de leite. Exatamente, Chile, manteiga de leite. Eu esqueci o que eu estava falando.
Sim. Então, só para concluir essa questão das gorduras. Então, essas gorduras poliinsaturadas, elas existem em pequena quantidade no nosso corpo. Elas são utilizadas como mediadores químicos, tá? Então, os elementos inflamatórios e anti-inflamatórios são todos gorduras poliinsaturadas. Para quem quer saber, as gorduras poliinsaturadas mais comuns que a gente tem na nossa alimentação é o ômega 6 e o ômega 3. Tá? Todo mundo conhece, já ouviu falar de ômega 6 e ômega 3. Eles têm Sim. funções complementares no meu corpo. Tanto é que eu preciso ter um equilíbrio do uso dos dois. Certo? Ômega Certo. 6, o ômega 6, esse nome ômega 6 é porque tem uma ligação dupla no carbono número 6. Certo? Não é porque ele é 6 vezes melhor do que nada disso. Ômega 6, uma ligação dupla no carbono 6. Começa no carbono 6, na verdade tem 2, 3 ligações duplas. Ômega 3 começa no carbono 3, as ligações duplas. Ômega 9 começa no carbono 9. Tá? Então não quer dizer que o ômega 6 é 2 vezes melhor do que o ômega 3, não. Tá? Porque infelizmente tem gente que pensa isso só por causa do Sim. número. Né? Então, o ômega 6 é que vai ser o precursor de substâncias inflamatórias e o ômega 3 é o precursor de substâncias anti-inflamatórias. Então, eles precisam estar equilibrados. Porque se eu tiver muito ômega 6, eu tenho mais inflamação. Se eu tiver muito ômega 3, eu tenho mais falta de inflamação. Isso também é um problema. Então, por exemplo, esses óleos vegetais, com exceção do óleo de canola, esses óleos vegetais todos são ricos em ômega 6. Então, são pró-inflamatórios. E o óleo de canola é rico em ômega 3, então ele é anti-inflamatório, mas isso não significa que ele é bom para a saúde. Por quê? Porque é um ômega 3 que a gente não consegue aproveitar para os fins que ele quer, que a gente precisa. Porque nós, seres humanos, não temos uma capacidade legal de transformar o ômega 3 vegetal, chamado ácido linolênico, em o ômega 3 que nós usamos, que é o EPA e o DHA. Quem tem Sim. EPA e DHA são animais, principalmente peixes de água profunda, por exemplo, são ricos em EPA e DHA, certo? Então não adianta você ir na farmácia e comprar um ômega 3 que é feito a partir de linhaça. Você não vai aproveitar. Entendeu? Nem adianta você tentar comer ômega 3 porque você está usando óleo de canola. Você também não vai aproveitar. Pelo contrário, você vai se prejudicar. Tá? Sim. Então vamos entender agora o seguinte, pronto, agora vamos chegar na questão do coração, tá? Toda essa conversa toda foi para chegar na questão do coração, certo? Então veja bem, quando você tem uma ingestão muito alta de óleos vegetais, esses óleos vegetais vão ser incorporados, eles não era para isso acontecer, mas eles vão ser incorporados na estrutura química das membranas celulares. As membranas celulares das nossas células são feitas de gordura, é uma bicamada lipídica. E essa Sim. bicamada lipídica é para ter muita gordura saturada, muita gordura monoinsaturada e só um pouquinho da poli. Só que o que é que está acontecendo? Eu deixo de comer gordura saturada porque o pessoal diz que faz mal para o coração e passo a usar muita gordura poliinsaturada que tem lá no rótulo dizendo que é boa para o coração. Aí o que acontece? Muda a estrutura química da minha membrana. No que muda a estrutura química da minha membrana, eu passo a ter uma membrana com propriedades bioquímicas diferentes. E Meu adivinha Deus. onde é que eu tenho uma grande quantidade de membrana? No interior dos meus vasos sanguíneos. Eu tenho membrana porque eu tenho células. Então, uma membrana rica em ácidos graxos poliinsaturados, ela se oxida mais fácil. Oxidação gera dano celular. E esse dano celular precisa ser corrigido. E adivinha quem é que vai corrigir? Adivinha? O LDL, o nosso salvador. Ele vai para lá para corrigir o problema. Só que quando Coisa ele que a gente chega lá, achava que ele causava o problema. exato, é o bombeiro do incêndio. Lembra que eu Bombeiro do falei? incêndio. O bombeiro, sempre você vai encontrar um incêndio, você tem bombeiro. Mas não significa que o bombeiro está causando, ele está lá para resolver o problema. Só que a pessoa come muito açúcar e usa muito óleo poliinsaturado. Então, quando ele chega para resolver o problema, ele não tem apoio. É tipo o bombeiro que chega para resolver o problema do incêndio e ele liga a mangueira dele no hidrante e ao invés do hidrante liberar água, libera gasolina. Imagina o que é que vai acontecer com o incêndio. Entendeu? Então, o que é que vai acontecer?
Nessa hora, o LDL tenta resolver um problema, só que ele causa um problema pior. Mas a culpa não é dele. A culpa é do que você está comendo. Entendeu? Caramba, meu. Aí ele atrai os macrófagos, que são células que vão fagocitar, que vão comer vão comer essa estrutura, e aí acaba gerando uma Também espécie. acho densa a nutrição. E aí acaba gerando um inchaço por dentro do vaso. O vaso, que tem esse formato aqui, acaba gerando um inchaço e diminui o calibre. E esse inchaço, imagina uma espinha dentro do vaso sanguíneo. É o que a gente tem. Quando essa espinha se rompe, aí você tem uma placa que pode lá na frente travar o fluxo sanguíneo. Se isso Você acabou de acontece, receber um convite aí para ser ministro da Saúde, meu jovem. não é? Não, ministro da Saúde tem que saber muita política, eu tô fora. Se essa placa engancha no vaso sanguíneo, se esse vaso sanguíneo é uma coronária do coração, o coração deixa de receber oxigênio. E aí você tem um infarto. Se essa parada acontece no vaso do cérebro, aquela área do cérebro deixa de receber oxigênio, você tem um AVC. Se essa área, se essa placa interrompe o fluxo sanguíneo em outro vaso, você pode ter uma trombose em outro lugar. Uma trombose vascular na perna, por exemplo, pode acontecer. Quem assistiu aqui a série Dr. House? Todo mundo já ouviu falar do Dr. House? A série. Ele não anda Sim. mancando? Ele teve uma Sim. trombose na perna, ele teve um infarto na perna. Certo? Então, isso aconteceu por quê? Vamos só recapitular. Isso não aconteceu porque você tinha LDL no seu corpo. Isso aconteceu porque você come muito açúcar e por conta disso o poder oxidante do seu sangue rico em açúcar é alto. Isso aconteceu, quando eu falo açúcar, eu estou falando aqui dos carboidratos não doces também. E isso aconteceu porque você consome muito ácidos graxos poliinsaturados, você consome muito óleo vegetal. Então a culpa não é do LDL. Sim, ou seja, para se ter um coração saudável, temos que comer menos carboidrato, mais proteína de origem animal, que vem junto gordura saturada e monoinsaturada, exatamente. E monoinsaturada. Então, vamos resumir essa história toda com as recomendações. Diminua a sua alimentação, qualquer tipo de alimento ultraprocessado ou processado. Então, assim, eu chamo de alimento porque é a nomenclatura oficial, mas essas coisas não são alimentos, tá? Biscoito recheado, bolacha, tapioca, pão, farináceos de uma maneira geral, isso não é comida. Certo? Isso não existe na natureza, isso não é comida, isso é processado. Diminua ou elimine esses alimentos da sua vida. Certo? Esse é o primeiro ponto. Com isso, você está diminuindo os carboidratos refinados. Tá? Sim. Se você quer comer carboidratos, sem problema. Se você não tem síndrome metabólica, se você não tem diabetes, se você não tem obesidade, não tem problema. Você pode comer carboidratos, mas você vai comer que carboidratos? Batata inglesa, batata doce, inhame, cenoura, beterraba, frutas, certo? Mas observe a condição que eu coloquei antes. Você não tem síndrome metabólica, você não tem obesidade, você não tem hipertensão, você não tem circunferência abdominal elevada, tá? Ou seja, você não tem síndrome metabólica. Então você pode comer esses alimentos sem nenhum problema. Mas se você tem qualquer uma dessas condições, convém reduzir também. Certo? Muito bem. Carboidratos. Proteína. Prefira as proteínas de origem animal. Por quê? Porque elas têm maior densidade nutricional e porque elas vêm acompanhadas de gordura. E nós precisamos de gordura. Tá certo? Ficou Por que que eu tô claro do que nunca agora. Ficou mais claro do que nunca. Exatamente. Que a gente precisa de gordura. É interessante, Ivan, foi feito em 2002, um grupo italiano fez um estudo muito interessante. Eles pegaram as usinas de força das células, são as mitocôndrias, botaram numas placas de Petri. Placa de Petri, para quem não sabe, é um pires que se usa em laboratório, certo? Exatamente, Cíntia. Açougue e feira. Tá resolvido o seu problema. Açougue e feira, certo? Açougue e feira. Bicho e planta. Açougue e feira. Evita bicho e planta. Exatamente. Bicho e planta. Então os caras fizeram o seguinte, pegaram
a placa de Petri, tá? Eu respondo já a tua pergunta, tá, Vera? Pegaram a placa de Petri, tá? E colocaram nessa placa de Petri as usinas das células, as mitocôndrias. Só que eles fizeram o seguinte, colocaram as células lá com as mitocôndrias, mas eles fizeram modificações estruturais nas mitocôndrias, que quando elas produziam energia, ao invés de produzir ATP, como a gente conhece, elas produziam luz, elas floresciam. Então dava para eu medir o grau de fabricação de energia dessas células, porque elas ficavam fluorescentes. Nossa, que inteligente. Muito, muito inteligente, né? Aí o que é que eles fizeram? Colocaram para essas células glicose. Glicose é o principal açúcar que circula no meu corpo, certo? No seu corpo também, no corpo de todo ser humano, tá? E aí eles calibraram a mitocôndria com... eles calibraram a mitocôndria com a produção de energia da glicose. Então, eles viram lá a quantidade de fluorescência. Aí, eles pegaram outro grupo de células e colocaram gordura saturada. 100% de fluorescência. Aí, eles pegaram outro grupo de células e colocaram gordura monoinsaturada. Gordura do azeite de oliva, por exemplo. 125% de fluorescência. Ou seja, as células estavam produzindo ainda mais energia. Aí eles pegaram e colocaram ômega 6, óleo de soja, óleo de semente de girassol, óleo de milho nas mitocôndrias. Energia 50%. Nossa Senhora! E o último, colocaram ômega 3 proveniente de óleo de canola na placa de Petri. Produção de energia 20%. Foi o pior combustível que existia. Caramba, que legal, cara! Então isso já é claro. Melhor combustível para as nossas células, gordura saturada e monoinsaturada. E onde é que eu vou encontrar esses dois tipos de gordura? Eu vou encontrar esses dois tipos de gordura onde? Alimentos de origem animal, frango, vísceras, carne vermelha, porco, peixe. E alguns poucos alimentos de origem vegetal, como por exemplo, o coco, o abacate e a azeitona, no caso a oliva. Interessante, certo? Henrique, porque o carboidrato sempre foi vendido para a gente como a principal fonte de energia. Se o carboidrato fosse a principal fonte de energia, eu guardaria carboidrato ao invés de gordura. Ao invés de gordura. O Não corpo é? é muito inteligente. Não é lógico? Claro. Cara, é tudo muito lógico. Presta atenção Se a como a gente coisa é voltar lógica. lá na aula de biologia do colégio, pô, 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 4 calorias. Proteína, 4 calorias. E gordura, 9 calorias. Aí, tipo assim, é muito engraçado isso, né, cara? É muito lógico, cara, a coisa. Sair da caverna. É muito lógico. Presta atenção. Se eu pegar o teu corpo, tu tem que altura, Ivan? 1,73. Pronto, tu tem 1,73, eu tenho 1,72. Então nós temos mais ou menos... Você pesa quanto? 80 quilos. 80 aqui. Tá gordo, hein? Tô um pouco. Não, você tá forte. Não, tô um pouquinho o percentual de gordura alto. Não, mas vamos lá. 70 quilos em média, 80 quilos em média. Se eu pegar a quantidade de carboidrato, de açúcar que tem no teu corpo, é mais ou menos parecida com a que tem no meu corpo, dá mais ou menos, num corpo de 80 quilos, entre 800 gramas a 1 quilo. Beleza? Caramba, só isso? Só. Aí eu tiro o carboidrato, certo? Carboidrato que está armazenado no fígado e no músculo. Só tem 1 quilo de carboidrato. Vamos botar 1 quilo no seu corpo. Aí me sobra o quê? Proteína e gordura. Desses 80 quilos que está no seu corpo, provavelmente tem em torno de uns 50 a 60 quilos de proteína e de outros... de 50 a 60 quilos de proteína mais água, que é a maior parte do corpo, né? A gente não pode esquecer disso. E tem mais uns, vamos dizer que tem uns 10 quilos de gordura, somando o que você está em excesso e o que você tem que deveria ter mesmo. Certo? Somou tudo. Qual é o constituinte que você tem em maior quantidade? Água. Depois, proteína. Depois, gordura. Depois, carboidrato. É fácil de entender como é que deve ser a nossa alimentação. O que é que deve ter muito na minha alimentação? Água. Depois, proteína. Depois, gordura. E por último, carboidrato. Simples. Simples. Não precisa ser um gênio da ciência para entender isso. Aí você vai para os alimentos de origem natural. Você vai para a carne, você vai para o ovo, você vai para o peixe.
Ou você vai pro, sei lá, pro feijão, se você gosta de feijão. Eu não posso comer feijão porque incha meu abdômen por conta das fibras. Pensa comigo. O que é que eu tenho? Como é que funciona a carne? A carne tem água, proteína, gordura e pouquíssimo carboidrato. É o que eu preciso. Está resolvido. Como é que pode um negócio que foi recriminado por muitos anos? Você O está entendendo? vilão por Você muitos é anos, o vilão por o muitos anos. coitado do ovo, meu Deus do céu. Pobre coitado. Pobre Pobre coitado coitado do do ovo não tem ovinho, nada. O cara não tem tem nada a nada de ver com a tudo. história, bicho. Nada. O pobre coitado não tem. Cara, é assim, quando você começa a estudar, você começa a ver as incoerências, tá entendendo? É tipo assim, A mais B é igual a C. A mais B igual a C. 1 mais 2 igual a 3. Logo, C igual a 54. É desse modelo. Tá entendendo? É por isso que a gente precisa ler o estudo científico e ser crítico com aquele estudo científico para poder você entender. Você tem que ser cético. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, sejam céticos também em relação a isso. Não Exatamente. acreditem no Gente, que eu estou falando. verdade. Tá? Aqui, Vá ó, atrás. tem a galera aqui do Henrique, um pessoalzinho do Henrique, e tem uma galera que participa dos meus treinos, que me segue. Gente, o nosso objetivo aqui é mostrar a ciência atualizada, com a prática. Então, o Henrique é um cara que pesquisa bastante, faz muita coisa legal. A Ana Paula falou aqui, estou passada. Isso você está tendo libertação, Ana Paula. Esse tá passado, você está se libertando de uma indústria gigantesca. Tá? Você não vai depender mais disso. Agora, qual é o próximo passo agora? Para as pessoas, por exemplo, que me seguem aqui. É vocês começarem a seguir o Altran e começarem a ler as recomendações dele, fazer perguntas para ele e até mesmo, se te for inconveniente, pedir orientação nutricional para ele, que ele faz orientação online. Tá? Para você seguir um caminho que é um caminho da ciência atualizada. Tá? Isso é muito interessante e muito legal, porque, gente, liberdade, informação atualizada e correta chama-se liberdade. Essa é a verdade. A gente E é o que eu fica sempre. preso a informações que a indústria vende para nós como se fosse uma coisa correta, e a verdade é que isso acaba gerando uma prisão. Você fica naquele mundo, naquele Isso. cerco fechado que eles querem. Você fica no aquário, você fica dentro da Matrix, entendeu? Então, Exatamente, assim, dentro do aquário. então, assim, Ivan, para a gente começar e ver, eu tenho uma pergunta legal aqui, a Érica perguntou, a Érica está fazendo as perguntas bem legais. E os minerais para metabolizar esses macros? Tanto os minerais quanto as vitaminas, Érica, você vai obter tanto nos alimentos de origem vegetal, que são suficientes, tá? Mas também você vai obter nos alimentos de origem vegetal se você assim desejar ingeri-los. Os alimentos de origem vegetal, eles são alimentos que, para a gente, eles são alimentos de sobrevivência. Quando a gente analisa os registros fósseis, os registros antropológicos dos estudos, a gente observa que os vegetais eram alimentos de sobrevivência. Ou seja, o cara não conseguiu caçar, por algum motivo, aí ele comia o vegetal para não morrer de fome. Tá? Então a gente não precisa de vegetais. A gente precisa de alimentos de origem animal. Agora é muito importante entender o seguinte: eu não estou dizendo aqui que ninguém precisa comer só carne, e também não estou dizendo aqui que você deve deixar de comer os vegetais. Você deve primeiro experimentar para você o que melhor funciona. Eu não funciono bem com vegetais. Eu fui vegetariano durante 2 anos, não foi o melhor período da minha vida, eu adoeci com muita frequência, eu ganhei peso, eu ganhei gordura. Tá? Eu passei a comer mais carne, passei a comer mais carne vermelha, eu me sinto melhor, eu baixei meu percentual de gordura, eu adoeço muito menos. Eu praticamente não adoeço. Eu aumentei o meu colesterol, atenção, eu aumentei o meu colesterol era baixo, qualquer cardiologista ia me dar os parabéns. E eu fiz questão de aumentar o meu colesterol, porque o meu colesterol, eu sabia que no nível que ele estava me protegendo menos. Depois que eu aumentei meu colesterol, eu passei a adoecer menos, Ivan. Engraçado, cara. Nossa, Impressionante, né? cara, é É muito impressionante. interessante.
Agora, olha Não, só, é assim. Vou te é falar que lógico que eu não posso relacionar uma causa com uma consequência. Não dá para fazer isso, tá? claro, Porque tem claro, claro, variáveis claro. enormes, tá Tem certo? várias coisas, questões envolvidas. Mas, Henrique, eu lembro, agora passou um filme na minha cabeça quando a gente marcou aquela consulta online, Uhum, primeira vez, que uhum, você me recomendou o cardápio. Eu fiquei com uhum. medo de seguir. Fiquei com medo. Por quê? Porque eu era refém da indústria farmacêutica. Eu vivia naquele cercozinho. Tal. E aí, quando você me passou essas questões, falando até do colesterol, hoje eu ouço isso de você, é tranquilo, mas é difícil de absorver no começo. É muito Porque tempo, é uma verdade, uma mentira que foi repetida durante muito tempo se torna uma verdade aceita. é uma lavagem cerebral, aí realmente Uhum. acontece. Né? Então, E para onde você se vira, cara? Você se vira para qualquer canto, você vai encontrar margarina, que é boa para o coração, você vai encontrar suplemento de fibra para você poder reduzir colesterol, você vai encontrar, sabe, em todo canto que você olha, você vai ver esse tipo de mensagem. Porque isso ainda é, como a gente chama, mainstream. Isso ainda é o que circula de mais informação. Mas só concluindo a informação que eu estava dando para a Érica. Então, Érica, uma coisa que é muito importante, e no meu post eu até comentei isso aí. Sabe essas quantidades de vitamina, de minerais que a gente teoricamente precisa ingerir todos os dias, que são as quantidades recomendadas? Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Essas sim, quantidades recomendadas de minerais e de vitaminas, todas elas começaram a ser estudadas depois que os carboidratos passaram a dominar a dieta. Então, mais uma vez, voltamos para dentro do aquário. O sim. aquário é o aquário de 45% a 65% de carboidrato. Então, se tudo que eu analiso tem esse contexto, a partir do momento que eu saio desse contexto, eu tenho que fazer uma análise novamente. Por exemplo, você vai pegar a tabela mais usada pelos nutricionistas, chama-se tabela TACO. Ela é feita pela USP. Determinados alimentos, como por exemplo o ovo, o fígado e a carne vermelha, não foi analisado o conteúdo de vitamina C desses materiais. Por que, que não foi analisado? Porque se conclui que por serem alimentos de origem vegetal, ou origem animal, eles não têm vitamina C. Tá entendendo? Então, se eu não analiso e digo que não tem, significa que não tem? Hum. Ou Tá seja, entendendo? manipula a informação, né? Exato. Se eu tenho. Henrique, Ah, aqui a Ana, aqui, ó, fez tem uma um pergunta bocado de pergunta interessante. aqui, cara. Por exemplo, a Ana fez aqui, ó, a Ana Latarula. Por que no Covid os obesos são pessoas de risco? Excelente pergunta. Deixa eu só falar uma coisa aqui para Glaucia. Glaucia, eu não acredito que tu é irmã da doutora Lu Sampaio. A doutora Lu, junto com o Felipe, junto com o doutor Marcelo, que está aqui também, doutor Marcelo Códia, a gente faz parte da Rebelião Saudável, um grupo que a gente tem no WhatsApp só com profissionais da área de saúde. Que show de bola! Que bom que você está aqui. A Ana perguntou o seguinte: por que os obesos, né, são pessoas de maior risco na Covid, né? Vixe, isso aí é mais uma, Mais uma mais live. uma, mais Não, uma live. resume que a gente vai ter que acabar. Já falta 10 minutos já para acabar de novo a outra, Pois cara. é. Não, mas eu vou resumir. A Covid-19, que é a doença, né? Porque é importante fazer a diferença, né? Covid-19 é a doença. SARS-CoV-2 é o vírus que causa esta doença, tá? Vamos fazer Sim. essa diferença. Então, o vírus que causa a Covid-19, ele penetra nas células através de um receptor chamado receptor ECA. É um receptor de a, a Érica está fazendo outra pergunta muito pertinente. Érica, segura só um pouquinho, deixa eu só concluir isso, senão eu Vai perco a ter linha que de perguntar no raciocínio. seu particular, velho. Não vai dar tempo. Esse receptor ECA é um receptor de angiotensina. Então, quando o vírus penetra na célula por esse receptor, principalmente nas vias respiratórias, né? Então, ele acaba gerando os efeitos da COVID. Quando o indivíduo é obeso, o indivíduo é inflamado, como o doutor Marcelo falou, certo? O doutor Marcelo Code acabou de falar, o indivíduo é inflamado. O que é que significa o indivíduo inflamado? Significa que o corpo dele já está lutando
contra um problema que ele mesmo está causando. Excesso de obesidade, excesso de peso, excesso de gordura causa inflamação. E o corpo está o tempo todo lutando contra essa inflamação. Então, você junta as duas coisas. Você junta uma doença que não causaria grandes problemas com um sistema imunológico que está debilitado e inflamado. Aí você tem um problema sério. Tá? Então, por isso é que os obesos sofrem mais. A resistência à insulina também causa isso. Tá? Então, o problema da Covid-19 associada com a obesidade está diretamente conectado com o sistema imunológico da pessoa que não reage muito bem. Agora, aqui é que está o ponto importante. Não é só a Covid-19. Uma pessoa obesa, ela gripa e sofre mais. Uma pessoa obesa, quando pega qualquer inflamação, qualquer infecção, pode ser uma infecção intestinal, porque comeu um sushi que estava meio ruim. Ela vai sofrer mais do que uma pessoa que está no peso ideal e que tem a taxa de gordura controlada. Peso ideal, mais uma vez, peso ideal e taxa de gordura controlada. Tá? Legal. Alice, a gente vai convidar o Henrique de novo, porque o cara não dá, meu. Eu nunca consigo fazer uma live com ele, nunca, nunca, porque sempre... Tal. Mas, gente, ó, o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Não Deixa eu responder a pergunta da Érica, das fibras, por favor. Responde, então. Ele não tem só tempo, essa, eu juro, só essa. Responde. Só essa. Érica, esse mito das fibras surgiu na década de 70 com umas pesquisas que foram feitas, os estudos epidemiológicos que foram feitos na África, década de 60, 70, que foram feitas na África, onde pesquisadores ingleses foram para lá e detectaram que aquelas tribos não tinham problemas relacionados com o intestino. E eles viram que eles ingeriam muitas plantas e muitas fibras. E os pesquisadores acharam que era isso que causava a ausência dos problemas. Então eles voltaram para a Inglaterra e quando eles compararam a saúde gastrointestinal dos africanos e dos ingleses, eles viram que a dos ingleses era muito problemática. Então eles imaginaram que eram as fibras. De lá para cá, as fibras estão no mesmo nível do colesterol ser ruim, está no mesmo nível da gordura saturada fazer mal. Você não precisa de fibras para formar o bolo fecal. Tá certo? O bolo fecal ele é formado por resto de alimento não absorvido. Adivinha qual é o alimento que você absorve em maior quantidade? Cerca de 98%. Alimentos de origem animal. Sobra muito pouco para ser colocado para fora. Certo? Existe uma lenda de que carne apodrece no intestino. Né? Isso não existe, pessoal. A carne é absorvida no intestino. Passe uma semana comendo só carne que você vai ver o que acontece. As suas fezes vão sair isso aqui, ó. E não é porque ela está ficando lá dentro, não. É porque você está aproveitando. O que apodrece no intestino são as fibras que são fermentadas pelas bactérias. Tá? Então, quando você não come fibras, você tem diminuição do volume do bolo fecal. Consequentemente, você tem um menor volume de fezes saindo. Muitas vezes você vai ao banheiro e sai só um pouquinho, que é o meu caso. Eu como zero fibra. Por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, hoje as minhas refeições foram... Fiz 2 refeições só. Na hora do almoço eu comi fígado, maminha, frango e queijo. Na hora do jantar eu comi uma pizza com a massa feita de frango, queijo e bacon. Pronto, essas foram as minhas refeições hoje. Estou super tranquilo e amanhã eu vou ao banheiro, mesmo não tendo comido fibras. Tá? Existem vários estudos que mostram que fibra causa problemas de prisão de ventre. Vai cair, não. Tá? Causa problema de prisão de ventre. Existem diversos estudos que mostram que fibra não resolve problema de diverticulite, pelo contrário, faz piorar. Tá? Então tem que ficar muito atento com relação a isso aí. Mais uma vez, sair do aquário. Certo? Analisar todas as possibilidades. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso. Pode ser que você tolere uma quantidade um pouco maior de fibra. Eu não tolero. Eu, com um pouquinho de fibra, já me dá inchaço na barriga, eu fico parecendo um homem grávido. Com certeza, né, Henrique? Porque também tem o princípio aqui, para a gente encerrar, que vai cair mesmo já já, o princípio da individualidade biológica, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Bom, seria ingenuidade achar que todo mundo é igual. É igual. Gente, de verdade, ó, coloca aí 1000 palminhas para esse cara aí, ó. Porque o cara simplesmente é incrível. Agora o seguinte, ó. A turma aqui que está aqui comigo, da terceira idade,
aqui comigo, são meus alunos. Gente, entra em contato com o Henrique. Segue o Instagram dele e entre em contato com ele. Se vocês não têm o contato dele, aliás, se vocês não conseguirem mandar mensagem no Instagram para ele, manda mensagem para mim no WhatsApp que eu mando o contato dele e marca com ele uma consulta. Para vocês ajustarem a alimentação de vocês. Porque eu tenho uma turma aqui, Henrique, que treina diariamente comigo. Então, ou seja, eles têm treino de força que precisa de proteína boa, mas tem muitos Sim. mitos na cabeça. Então, Aham. precisa organizar isso novamente. Então, entra em contato com o Henrique, manda mensagem para ele, e quem de repente não quer ainda por enquanto fazer a consulta, manda mensagem para o Henrique valorizando e falando o que acrescentou essa live para você, porque esse reconhecimento também é muito bacana. Ele está aqui há 2 horas com a gente, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Tá? Então, gente, é um cara excepcional. Então, mais uma vez, palminhas para o Henrique, meu amigo. Muito, 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 muito obrigado pela sua dedicação. Eu que Você é uma agradeço o espaço, pessoa... cara. Não, cara, você é uma pessoa que eu já te falei várias vezes, eu te admiro demais, admiro o seu profissionalismo, a sua didática, o seu comprometimento com as pessoas, e isso realmente é uma coisa impressionante. Então, agradeço de coração a sua dedicação, o seu profissionalismo aqui com a galera do Ivan Paixão Treinos e com seus alunos aqui, tá? Cara, obrigado Então, pelo espaço. Meu WhatsApp tá no Instagram. Basta procurar Henrique Altran. O meu Instagram é aberto. Érica, todos esses estudos que eu falei das fibras estão no meu feed também. Você pode dar uma olhada lá. Tem trocentos estudos, todas as referências estão lá, tá? e, gente, amanhã, às 10 horas da manhã, tem treino aqui no perfil Ivan Paixão Treinos, tá bom? E temos amanhã o terceiro dia da Jornada da Saúde, que vamos falar sobre saúde muscular, com o doutor Bruno Constantin, que é cirurgião Show. vascular do Instituto da USP, tá? Que vai estar falando com a gente sobre saúde muscular. Então, muito obrigado mais uma vez, Henrique. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma ótima noite e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Até Henrique. mais.